Por que você escova os dentes? Talvez essa pareça uma pergunta meio estúpida, meio ingênua. Talvez você já tenha até fechado o vídeo por eu ter feito uma pergunta tão boboca pra você. Mas e se eu dissesse que você provavelmente não está correto sobre a resposta que você tem aí na sua cabeça? Talvez você tenha pensado que você escova os dentes porque você quer ter uma boca mais saudável, né? Eu acho que 90% das pessoas responderiam isso se eu as perguntasse na rua. Mas a verdade é que os dados mostram que as pessoas não escovam os dentes nos horários mais propícios para elas não terem doenças. As pessoas escovam os dentes quando elas vão ter interações sociais. As pessoas não escovam os dentes após a refeição, elas escovam os dentes antes de sair de casa. E esta pergunta, portanto, por mais ingênua que ela pareça, ela te mostra que as motivações humanas não são tão simples quanto parecem. Existe uma corrente de marketing que não é muito falada, né, ela não é mencionada, mas existe uma corrente de marketing que acredita que as motivações das pessoas são sempre muito lineares, muito racionais. Então, provavelmente, um profissional de marketing seria contratado ali por uma empresa de pasta de dentes para dizer para as pessoas que usar a pasta de dentes desta empresa melhoraria a saúde bucal das pessoas. Então, espera-se que o profissional de marketing tenha uma abordagem racional para um problema também racional. Mas como eu acabei de falar para você, se este marqueteiro não soubesse da real motivação das pessoas, ele venderia menos. Se ele vendesse pasta de dentes como um motivo para você ter mais saúde bucal, ele venderia menos do que a pasta de dentes que vende pasta de dentes para ter um bom hálito em interações sociais. Então, essas perguntas que parecem até bobas, que vão à origem de um problema, geralmente respondem para a gente as reais motivações humanas. E em marketing, a real motivação é a diferença entre fracasso e sucesso. Porque se uma pessoa escova os dentes para ter saúde bucal, o marketing é um. Se a pessoa escova os dentes para interação social, o marketing é outro. Por trás dessa corrente de marketing que acredita nessas motivações racionais e lineares, por trás de todo comportamento tem uma crença, tá? Então, por trás dessa corrente de marketing, existe a crença de que o que torna o ser humano um ser humano é a razão, primariamente. Porém, o que essas pessoas não consideram, ou talvez não conheçam, é que, na verdade, existem algumas coisas muito importantes para a sua sobrevivência que não estão de maneira nenhuma ligadas à razão. O seu medo de altura, por exemplo, que nasce com você, não é racional. Porque para o gene é mais inteligente transmitir uma emoção do que transmitir uma razão. Transmitindo a emoção é mais garantido que você não vai se jogar de um prédio. As superstições que nós temos também são um mecanismo que fogem à razão, mas que são importantes também para a nossa sobrevivência. Caso você não saiba, inicialmente os cemitérios eram construídos longe da cidade porque as pessoas tinham medo de fantasma, era uma superstição. Mas por causa de os cemitérios serem construídos longe das cidades, nós tínhamos mais higiene e menos doenças. Então veja que nós, por meio de mecanismos não racionais, conseguíamos também chegar a resultados funcionais. Dentro da cabeça do ser humano também tem um mecanismo que é o mecanismo do autoengano. Você já deve ter percebido isso em você. Então, quando você sai lá com uma mulher ou quando você sai lá com um cara, você começa a se comportar de uma maneira diferente. E você tende a acreditar que esta maneira diferente também é você, que você está sendo verdadeira, mesmo que às vezes isso não seja verdade. Então, falando do ponto de vista do homem aqui, por exemplo, vamos supor que este homem tem intenções com esta mulher, certo? Já no primeiro encontro. Então, este homem, ele não vai ser racional o suficiente para dizer assim, olha, eu tô aqui com você no jantar, tô pagando tudo, tô sendo muito gente boa porque eu tenho intenções com você. Ele nunca vai dizer isso. Só que internamente, dentro da cabeça dele, ele pode se convencer de que ele está fazendo isso por outras razões para alcançar o seu objetivo reprodutivo. Então, é exatamente porque ele não está sendo racional a respeito das suas intenções que ele consegue alcançar essas intenções.
E tem também um fato evolutivo da própria lebre que também dá essa dimensão pra gente. Então, olha só, a lebre, para despistar o predador dela, ela dá vários saltos aleatórios, em direções aleatórias. E estes saltos não são processados pelo consciente, não são processados de maneira linear pela lebre. Por quê? Porque a partir do momento que a lebre tivesse controle sobre para onde ela está saltando, os movimentos dela seriam previsíveis, o que aumentaria a chance do predador pegá-la. Então veja, existe na biologia humana uma predisposição a sobreviver e se reproduzir, sendo isso racional ou não. Se for bom para a sua sobrevivência ou se for bom para a sua reprodução, não importa se é racional. Então, a partir do momento que a gente aceita que o ser humano se comporta desse jeito, a gente começa a perceber que o ser humano é uma criatura bem complicadinha, certo? Não é simples você extrair o desejo e as motivações de um ser que age, às vezes, de maneira não previsível, não racional. E é por isso que você vai se deparar com esse tipo de pergunta e vai pensar, nossa, mas isso é óbvio. Mas só é óbvio porque você racionalizou. E se você deixasse de racionalizar, você encontraria outras motivações. Então, o caso da pasta de dentes, de novo, você escova os dentes por quê? Por que você escova os dentes? É uma pergunta válida para você encontrar as reais motivações do porquê as pessoas escovam os dentes. E isso é de suma importância para o profissional de marketing, porque tudo que ele fizer depende da motivação que ele está almejando. Afinal, você deixa de beber para ser o motorista da rodada porque você está racionalmente prevendo tudo o que vai acontecer? Ou porque você gosta da sensação de ser o cara da vez? Ou porque você, ao menos, não quer rostos de reprovação contra você? Você vai ao médico porque você quer ser saudável? Ou você vai ao médico para ter previsibilidade, para você ter diagnóstico? Tem muitas doenças que não tem o que fazer e você vai no médico para conseguir segurança. Antes da invenção dos antibióticos, talvez a coisa que mais dava resultado na medicina era o médico fazer uma visita. Porque a visita do médico é como um placebo. E aqui nós temos outra coisa, o próprio efeito placebo. Ele não funciona fisiologicamente, mas ele funciona psicologicamente. E não importa por que via ele funciona. Então, para você começar a entender como tudo isso funciona na sua prática, imagina o seguinte, tem 4 maneiras de você fazer alguma coisa, tá? Tem como você fazer uma coisa errada pelos motivos errados, tem como você fazer uma coisa errada pelos motivos certos, tem como você fazer uma coisa certa pelos motivos certos e tem como você fazer uma coisa certa pelos motivos errados. Geralmente, um profissional de marketing vai ser contratado para persuadir pessoas a fazer a coisa certa pelo motivo certo. Então, você vai ser contratado por uma empresa de saúde para persuadir as pessoas de que ser saudável é bom e que, para ser saudável, deve usar o produto. Então, é a coisa certa, usar o produto, pelo motivo certo, ser saudável. Você também pode ser contratado por uma empresa de IA para persuadir as pessoas a fazerem a coisa certa pelo motivo certo. O que é a coisa certa pelo motivo certo na empresa de IA? É usar o produto, coisa certa, para ficar mais produtivo, motivo certo. Tá? Só que todo mundo sabe fazer a coisa certa pelo motivo certo. Esse é o primeiro insight que vem na cabeça de qualquer pessoa. Como eu faço as pessoas fazerem a coisa certa pelo motivo certo? Essa é a primeira coisa que todo profissional de marketing, todo cara de publicidade vai dar como solução de um problema. E o problema disso é que esta solução é basicamente uma commodity, todo mundo pode ter. O jogo muda para o profissional de marketing quando ele aprende a fazer as pessoas fazerem a coisa certa pelo motivo errado. E eu não estou dizendo que esse motivo errado é danoso. Eu estou dizendo que esse motivo é lateral, ele não é direto, ele não é linear, mas ele alcança o mesmo objetivo. Então imagina só, você pode vender pasta de dente fazendo promoção. É uma coisa certa pelo motivo certo. Você vai comprar pasta de dente porque é uma oportunidade. Você pode vender pasta de dente tendo uma pasta de dente melhor. Então você vai ter um produto melhor. Então a coisa certa, comprar a pasta de dente pelo motivo certo. Agora o produto é melhor.
Só que você também pode vender pasta de dente. Olha só, isso aqui foi feito, isso aqui é histórico, tá? Aconteceu. Você também pode vender mais pasta de dente colocando listras coloridas na pasta de dente. Porque você diz que é dupla ação ou tripla ação e você de repente coloca um elemento coerente visual, que faz com que as pessoas vejam que existe uma dupla ou tripla ação e mesmo que aquilo seja estético, mesmo que seja só um corante, aquilo faz mais gente comprar pasta de dente. Você também pode vender mais pasta de dente fazendo a Taylor Swift usar a sua pasta de dente. Então, de novo, é a coisa certa pelo motivo errado. Você compra pasta de dentes de uma pessoa, né, por influência de uma pessoa que não entende nada de saúde bucal. Então, assim, sempre vai haver o jeito certo, né, a coisa certa pelo jeito certo. Isso sempre vai existir. E talvez a maior parte das pessoas sempre vendam dessa mesma maneira. Só que deste lado aqui, tem gente que não tem o orçamento de uma multinacional, tem gente que é criativa, tem gente que não consegue competir com essas pessoas por causa do tamanho da equipe delas, e essas pessoas sim precisam de soluções criativas. Essas pessoas sim precisam encontrar jeitos laterais, indiretos, de alcançar o mesmo resultado. E o livro deste mês, dentro da Sociedade do Marketing, o livro que está sendo didatizado agora pela Sociedade do Marketing, trata exatamente deste assunto. Trata exatamente de você encontrar as soluções que ninguém ainda encontrou. Trata de você enxergar as motivações humanas pelo lado psicológico e não pelo lado lógico. Trata precisamente do poder das ideias que aparentemente não fazem sentido. Então, o que eu quero que você faça? Aqui no link da descrição, eu vou colocar um grupo do WhatsApp, tá? E é neste grupo que eu vou avisar você sobre a oficina que a gente vai fazer no final do mês ou no começo do mês que vem sobre marketing fora da caixa. Talvez você já tenha visto aí alguns cursos ou alguns workshops de marketing fora da caixa, mas eu aposto que, pela introdução que eu acabei de dar, você nunca viu nada parecido. Portanto, entra neste grupo. Neste grupo eu vou falar sobre a oficina e após a oficina você vai poder fazer a sua inscrição, a sua associação na Sociedade do Marketing para ter acesso completo à didatização deste livro, ok? Então, a oficina vai funcionar assim como funcionou a outra. A gente vai ter ali um preço, eu ainda não sei qual vai ser o preço para você entrar. Se você entrar na Sociedade do Marketing, você não paga pela oficina, combinado? Então, entra no grupo do WhatsApp, o link tá na descrição.